Bom, tudo! Nossa, hoje vocês vão conhecer o personagem do ano, o Gato Brabo. O Gato Brabo é uma maravilha chinesa, porque eles desvirtuaram completamente um ícone chinês e botaram um gato que está muito bom, não posso dizer. O mais legal é que está escrito aqui, um monte de dinheiro, ou seja, ele quer que vocês ganhem um monte de dinheiro e depois vocês podem para o mundo e para o horror e para a demência toda em volta. Bom, então esse é um programa patrocinado pelo Gato Brabo, que é de Hong Kong, veio comigo. Eu voltei ontem de Hong Kong, eu fiquei quase uma semana seguindo o pleno do Partido Comunista Chinês e no melhor lugar possível, porque Hong Kong é o entroncamento do que a China está organizando e como a China está se posicionando como a grande potência do século XXI, e, ao mesmo tempo, é uma meca do hipercapitalismo completamente demente. Então, é o cruzamento de visões de mundo absolutamente ideal para acompanhar algo tão importante quanto o Plenum, que é duas vezes por década do Partido Comunista Chinês, onde, bom, nós vamos voltar na segunda parte da nossa conversa de hoje. Eles planejaram a economia chinesa até 2029. Comparem com o Ocidente, capaz de planejar os seus passos econômicos na semana seguinte. Bom, isso eu estava pensando que a conversa toda de hoje seria sobre o Plenum, a China, o socialismo com características chinesas, tudo isso visto de Hong Kong, etc. Vai ser metade. Porque, como vocês sabem, a demência estratosférica agora está convulsionando o império inteiro. Então, a primeira parte, e isso sob o patrocínio de um mix absolutamente especial, Colômbia e Iêmen, Brasil, os meus amigos aqui do outro lado da rua, e com patrocínio do Cova, meu café milanês, que tem em Hong Kong também. Então, esse super shot, que maravilha, esse super shot vai nos iniciar na conversação, ou seja, patrocínio conjunto Cova e o Gato Brabo. Bom, a barra é muito pesada. Eu vou tentar dar, talvez em 15 minutos, um resumo de toda a demência que aconteceu no espaço de uma semana. Desde um sábado à noite, horário americano, até um domingo à tarde, também horário americano. Ou seja, basicamente uma semana. Ou seja, é a demência suprema e absolutamente inqualificável do império em mergulho praticamente final à sua derrocada. É como se fosse um conto acelerado do Edgar Allan Poe, na verdade. O que aconteceu nesse último domingo de tarde, um daqueles domingos preguiçosos à tarde, em qualquer lugar, nos Estados Unidos, numa plataforma social? Apareceu uma carta, teoricamente escrita pelo presidente dos Estados Unidos, não com o logo da Casa Branca, com assinatura que parece ter sido um Photoshop. O fato de que a assinatura estava sublinhada, que é algo que o presidente dos Estados Unidos nunca faz nas suas assinaturas, basicamente dizendo que ele não vai se datar à reeleição, eleições presidenciais de novembro. Ninguém na Casa Branca sabia disso. O staff da Casa Branca ficou sabendo um minuto depois, lendo Twitter X. Então, isso que eu estou começando a contar para vocês parece um conto de ficção científica. Não, são fatos, é a realidade. Por mais absolutamente demente que ela possa parecer. Demente, sem dúvida, porque espelha o estado do zumbi que
tecnicamente, ainda é o presidente dos Estados Unidos, não se sabe por ainda quantos mais minutos, certamente não semanas ou meses. Bom, no dia seguinte, na segunda-feira, o Chief of Staff, o chefe do protocolo da Casa Branca, Jeff Zients. Jeff é uma figura muito complicada. Ele é considerado em Washington como o segundo cara mais poderoso em Washington, abaixo do boneco de pano. Na verdade, ele é o mais poderoso, porque ele diz ao boneco de pano o que ele tem que fazer e recita a sua agenda todo dia, filtra quem entra, quem sai, etc. e tal. Então, o Jeff teve na segunda de manhã, horário de Washington, ele teve um chamado coletivo para o staff inteiro da Casa Branca, ditando as regras que, ó, a partir de agora, ninguém fala nada, nós vamos gerir isso aqui dentro. Não pode vazar absolutamente nada. O problema é que começou a vazar, na própria segunda-feira, coisas extremamente complicadas. Por exemplo, de que a condição médica do boneco de pano possivelmente é terminal. Veja bem, nada disso foi confirmado. Isso é o que vazou. Bom, eu estou falando com vocês na terça. Terça, no final da tarde, horário asiático. Ou seja, ainda não amanheceu em Washington nessa terça, que é um dia super importante, porque deveria ter, tecnicamente, a primeira aparição pública do cadáver de pano desde a semana passada. Ele não apareceu em público até esse momento em que estamos falando. Terça, já bem. Ele deveria encontrar Bibi Netanyahu em Washington nessa terça. O encontro já foi adiado para quarta, pode ser adiado para quinta e pode ser adiado para sempre. Pode ser que não aconteça. Então, veja bem, vejam o delay do momento que a gente está conversando e de quando vocês vão estar vendo esse Pepe Café. Então, tudo isso liga-se diretamente à tentativa de assassinato de Trump uma semana atrás, no sábado, início da noite, horário americano. E, super importante, o testemunho na frente do Congresso da diretora do serviço, a uber incompetente Kimberly Chittle. Madame Chittle, o que ela disse, entre outras coisas, para o Congresso? Dos dois lados, bipartidário, fulos com a incompetência do serviço secreto. Ela se recusou a responder se o famoso atirador solitário, Crooks, agiu sozinho ou não. Então, veja bem, nem o FBI, nem o Departamento de Justiça, nem o Departamento de Homeland Security, da Segurança Interna americana, seria mais ou menos o Ministério do Interior dos Estados Unidos, nenhum deles teve uma coletiva para falar da tentativa de assassinato. Não houve nenhuma gritaria bipartidária para uma investigação do assassinato ainda, séria. Então, veja bem, quais são as chances de que, literalmente, uma semana, no máximo 8 dias depois da tentativa de assassinato do rival do presidente dos Estados Unidos, o rival do, entre aspas, o presidente mais poderoso e mais popular da história, com 81 milhões de votos. Não vou nem entrar no mérito dessa história. Vocês sabem o que eu... Bom, anyway. Sem nenhuma cerimônia, esse domingo preguiçoso, ele cai fora. E agora, nesse momento que a gente fala, desde o começo dessa semana, um rumor absolutamente monstruoso em Washington inteira, extravasando para o resto do país, de que ele pode renunciar totalmente à presidência, considerando que a sua condição médica pode ser como justamente os rumores vazando da Casa Branca e vazando do Congresso, de que pode ser terminal, ele vai ser obrigado realmente a renunciar. Voltando a esse depoimento catastrófico de Chittle na frente do Congresso.
Perguntaram quantos cartuchos de bala foram encontrados no teto inclinado. Nossa, teto inclinado, onde você não pode mandar agentes de segurança do FBI lá em cima. É muito perigoso, eles podem escorregar e cair. Bom, quantos cartuchos de balas foram recuperados no teto desse building onde estava a Crooks? Ela disse que sabe, mas que não pode dizer. Claro, isso é extremamente conveniente. Se ela diz quantos, isso vai determinar a presença de um segundo atirador, e isso já está mais ou menos provável, porque já tem análises de áudio de experts de quantos tiros foram e análises acústicas de áudio que dizem que, sim, teve mais do que uma arma atirando. Bom, tudo isso, ainda se isso não fosse suficiente, junta com o famoso falha do sistema da CrowdStrike, que gerou, como vocês sabem, a tela azul da morte. Isso foi na sexta. Sexta horário americano, eu estava em Hong Kong, no nosso caso em Hong Kong, já era noite em Hong Kong. E era a conversa da noite nos bares e nos pubs de Hong Kong, era como é que chama? A tela azul da morte, Blue Screen of Death. E claro, com muito senso de humor, e todo mundo falava, mas que absurdo, coincidência nenhuma, isso foi de propósito. E a razão principal que a gente vê com quem conhece o funcionamento do FBI em Washington, com as ligações internas do FBI, bom, isso aconteceu basicamente para limpar os servers, os servidores do FBI, que estavam fazendo parte do complô para assinar Trump, essencialmente. Por quê? Porque os laços da CrowdStrike com o FBI são super íntimos, especialmente o fato de que o responsável de segurança da CrowdStrike, Chief Security Officer, ou seja, o executivo responsável pela segurança de todo o sistema, de toda a companhia, ninguém menos do que um diretor executivo assistente do FBI, Sean Henry. E voilà. Bom, tudo isso, veja bem, tudo isso interconectado. Voltando ao famoso tweet X no domingo preguiçoso. Já está estabelecido que quem escreveu esse tweet, a assinatura quem escreveu foi Steve Richetti. O eufemismo, inclusive circula já na grande mídia americana, de que ele ajudou o presidente com o tweet, entre aspas. Não, foi ele que escreveu o tweet. E os dois caras que estavam do lado de não se sabe em que condições cadáver de pano, Richetti e o Donilon, no Pepe Café passado, a gente já tinha dado os nomes dos quatro que estavam basicamente coordenando o governo para o boneco de pano. Dois desses, os principais, Richetti e o Donilon, são os personagens principais dessa história do tweet domingo à tarde. A verdadeira história é por que isso aconteceu e por que eles tiveram que redigir esta renúncia. Numa mera folha de papel com uma assinatura esquisita. Porque os donos do Big Money, os grandes doadores, o que a gente chama de Big Donors em Washington, os grandes doadores, eles congelaram as contas bancárias da campanha Biden. O que configura a história toda basicamente como um golpe soft, um golpe branco, mas um golpe, sem dúvida. Ou seja, o resumo dessa história, que é aterradora, sem dúvida nenhuma, em termos de revelar para a opinião pública interna doméstica nos Estados Unidos e para
o planeta inteiro, para o norte global e para o sul global, para quem sabe ler, a podridão absolutamente extrema do sistema que governa os Estados Unidos em Washington, no Beltway, com as ramificações em Nova York e em alguns dos estados. Esse regime que está no poder agora, controlado pelos democratas, tentou prender e até assassinar o candidato que estava liderando as pesquisas. Veja bem, não há nenhum juízo de valor, nenhum juízo ideológico nisso. A gente está se aos fatos. Isso foi uma tentativa de assassinato. Falhou. Um desastre absoluto. O que eles fizeram na sequência? Eles deram um golpe contra o outro candidato, o boneco de pano. Por quê? Porque eles querem o seu candidato. Ou seja, essa é uma revolta das elites americanas, de quem manda mesmo, dos big donors, do big money, de quem tem o dinheiro, de quem controla e de quem está por trás dando ordens para Little Blinken, Sullivan, Zients na Casa Branca, todos esses. Ou seja, não é Kamala Harris que eles querem. Eles querem remover o ticket inteiro. Eles querem remover Biden-Harris. Eles querem uma outra coisa. E ninguém sabe ainda o que eles querem, porque tem uma revolta, uma briga interna entre os lacaios. E aí, onde a gente chega a algo ainda mais sórdido, como se pudesse ser mais sórdido, tudo isso que eu estou contando para vocês, a briga, a briga da gangue Clinton, da família criminal Clinton, que apoia Kamala. Kamala é uma discípula de Hillary, contra a máfia política de Chicago. E quem é a máfia política de Chicago? A gangue Obama, que é apoiada pela máfia política de Chicago, pelas grandes famílias, pelo grande dinheiro de Chicago, incluindo a família Pritzker, que, entre outras coisas, é dona da cadeia Hyatt de hotéis. É uma pena. Os hotéis são excelentes. Eu já fiquei em vários no mundo inteiro, mas é uma coisa horrorosa, essa família Pritzker. E estão por trás do Obama. Bom, no momento, eles não têm como ganhar essa eleição. Eles estão tentando pensar qual pode ser o ticket provável. Ninguém sabe o que vai acontecer, tudo é possível. Uma volta da Harpia Hillary Clinton, um ticket com Michelle Obama, um ticket Obama. Tudo é possível. E a única outra opção, o plano B, é uma nova tentativa de assassinato de Trump. Não que a galáxia Trump seja menos tóxica de tudo isso que a gente está delineando no momento. Tão tóxica quanto, a começar pela escolha do vice-presidente Vance, que é um cara que foi inventado, basicamente, por um dos caras mais próximos do Deep State, Peter Thiel, o dono da Palantir, que é basicamente uma extensão de serviços do Deep State. No caso de uma vitória desse ticket Trump-Vance, por exemplo, a guerra contra os BRICS, que no momento, com essa laia toda democrata, é dirigida contra a Rússia, ela vai se movimentar um pouco à direita ou à esquerda e vai ser uma guerra basicamente contra a China e o Irã. Bom, e tudo isso, enquanto tudo isso está acontecendo, essas coisas tóxicas estão acontecendo, ao mesmo tempo, mergulhando no buraco negro, a gente vê o destino do boneco de pano, dos que o apoiam em volta, do sistema em torno dele e do sistema que o inventou como presidente dos Estados Unidos e da Ucrânia ao mesmo tempo. E a OTAN em tudo isso? A OTAN nem existe. A OTAN desapareceu de toda essa convulsão que tomou conta do Império nesses últimos 7, 8, 9, 10 dias, está em segundo, terceiro e quarto plano, porque a OTAN nunca contou. A única coisa que conta é que silo de poder está nos controlando os Estados Unidos, a quem ele responde, a que grana ele responde e que guerras eles querem conduzir e contra quem. E isso pode ou não mudar nas eleições de novembro, se houver eleições de novembro. Essa foi a versão curta do que aconteceu nesses últimos dias no Império. Agora eu vou passar para vocês
O contraste não poderia ser mais brutal. E aí, se vocês estiverem com raiva, falem com o Gato Brabo, porque o Gato Brabo tem todas as respostas para vocês. E eu espero que vocês ganhem um monte de dinheiro, como ele está recomendando. E aí vocês podem, ó, para todo o horror. Bom, o Gato Brabo em Hong Kong, ele estava olhando algo absolutamente extraordinário. Hong Kong, para vocês terem uma ideia, isso é a versão curta. Hong Kong é o exato centro do leste da Ásia. Hong Kong está no centro de tudo, entre o nordeste da Ásia, onde está o Japão e as Coreias, e o sudeste da Ásia, onde estão os 10 da ASEAN, a Associação dos Países do Sudeste da Ásia. À esquerda, para o norte e para a esquerda, está a China, a Ásia Central, a Pérsia, a Turquia e a Europa. Hong Kong tem interesses globais. À direita, tem o Mar do Sul da China, depois o oeste do Pacífico, e se você continuar navegando, você chega na costa oeste dos Estados Unidos. Ou seja, a localização estratégica do porto de Hong Kong é uma das localizações estratégicas mais importantes do planeta há muito tempo. E não é à toa que os britânicos se instalaram em Hong Kong, foi escolhida justamente a dedo. Bom, então, acompanhar o pleno do Partido Comunista Chinês em Pequim é muito mais profícuo você acompanhar de Hong Kong, porque você tem não só o ponto de vista oficial de Pequim, mas o ponto de vista de quem é cético em relação ao sistema chinês, do turbocapitalismo. Por exemplo, na sexta noite, na noite da Blue Screen of Death, da a tela azul da morte, eu estava no bar do Mandarim, que é um dos melhores bares da Ásia, conversando com traders ingleses. E os caras me falando, olha, a gente está aqui fazendo um tour, nós somos a Singapura, a Hong Kong, só para os nossos clientes ingleses, americanos, internacionais, eles não estão muito interessados em investir na China no momento. Aí a conversa começou a ficar mais complicada, eu tentando explicar para eles, será que eles entendem o que os chineses estão... O processo de desenvolvimento chinês e de regulamentação financeira da China, será que isso é entendido no Ocidente? Foi uma conversa excelente, super civilizada. E é legal, você ser ocidental, conversar com ocidentais e tentar explicar a China para ocidentais é um negócio super complicado. É plausível. E depois a gente foi para o nightclub juntos. Super importante. O pleno não teve nada de extraordinário, não teve nada de... Eles basicamente reafirmaram essa recuperação, digamos, lenta, gradual e segura da economia chinesa depois do Covid. Super importante, o fato de que no primeiro semestre, somado, eles cresceram 5%, que é enorme. No Ocidente ficaram com aquela palhaçada. Eles caíram no segundo trimestre porque cresceram 4,9%, 4,89%. Bullshit. O principal é que eles cresceram 5% no semestre inteiro e no comunicado oficial, no último dia do pleno, na quinta-feira, eles soltaram um comunicado oficial resumindo os 4 dias de debate. O objetivo que é absolutamente inscrito nas tábuas da lei é que eles querem crescer 5% esse ano e continuar crescendo 5% nos próximos. Então, eles elaboraram, nesses 4 dias de discussão, basicamente o mapa dos próximos 5 anos, até 2029, do desenvolvimento da China, em todos os sentidos. Desenvolvimento rural das províncias de maioria rural e como industrializar estas províncias. Veja bem, como a China é capaz de fazer algo mesmo. Em 1949, quando Mao chegou ao poder, a China era um país agrário, basicamente, minimamente industrializado. Veja o que eles conseguiram fazer em 40 anos e vindo até agora, na segunda década do século XXI. Ou seja, industrializar as províncias remanescentes ainda de uma maioria rural, uma moleza, do ponto de vista chinês. ênfase em educação e tecnologia. Os números são
absolutamente estratosféricos. Alguns dos números eu coloquei numa coluna que eu publiquei no começo da semana e numa outra que eu vou publicar durante esta semana, com números detalhados de todos os progressos chineses em alta tecnologia em todos os setores, que são mais ou menos uma derivação do projeto inicial que se chamava Made in China 2025, feito na China 2025. Isso foi um projeto que foi implementado antes do Trump assumir no seu primeiro mandato, em janeiro de 2017. Depois vieram as sanções monstro do Trump em cima da China, mas o projeto já estava começando a andar, que é a China basicamente chegar em 2025 como líder ou uma das líderes em 10 setores bases de alta tecnologia, tecnologia, informação, etc. E tal. Estão no caminho de todos. E isso foi reafirmado no pleno. Então, juntando tudo isso, educação, tecnologia, sanear os problemas que são sérios, os problemas no mercado imobiliário, os problemas em shadow banking, o sistema bancário negro ou cinza, lavagem de dinheiro, que é algo, por exemplo, em Hong Kong, desde que estabeleceram uma nova lei em Hong Kong, fechou totalmente a possibilidade de corruptos chineses virem para Hong Kong, fazerem lavagem de dinheiro, transformando malas gigantescas de yuan em Hong Kong dólares, que são conversíveis no planeta inteiro. Isso acabou. Isso é algo que jamais os americanos e os ocidentais como um todo vão conseguir entender. E, claro, fechar a possibilidade de uma nova Revolução Colorida, como aconteceu a Revolução Colorida de 2019 em Hong Kong. Eu acompanhei os momentos finais. Eu estava viajando o ano inteiro, mas eu fui a Hong Kong em 2019, antes do Covid, para justamente fechar o ciclo de como foi provocada essa Revolução Colorida e por que ela está fadada ao fracasso, porque as elites de Hong Kong a condenaram ao fracasso. Esses caras estão destruindo a nossa cidade por nada, um centro, um entreposto comercial único no planeta. Bom, tudo isso está. O ênfase do pleno não foi política externa, por exemplo, não teve discussão sobre os BRICS, não teve discussão sobre a Organização de Cooperação de Xangai, sobre o mundo multipolar muito vago, mas basicamente era um processo de, olha, a nossa estratégia econômica, de organização econômica daqui pelos próximos 5 anos é essa, nós vamos seguir. São declinações do socialismo com características chinesas. Tinha uns parágrafos sobre o papel do mercado interessantíssimos. Eu coloquei isso na minha coluna, como eles veem o mercado e como eles veem o mercado como desenvolvendo um papel em paralelo com o investimento do Estado. Ou seja, o sistema chinês não é um sistema de capitalismo de cassino, é um sistema povocêntrico, people-centric, povo-cêntrico, população cêntrica, ou seja, é centrado em benefício do máximo possível da população chinesa, 1,4 bilhões de dólares. Bom, esse foi um resumo, basicamente, do que foi decidido em Pequim. Foi muito legal acompanhar isso de Hong Kong e ter o ponto de vista ocidental também, ter o ponto de vista de money managers de bancos, e comparando com análises de gente ultra bem posicionada na China, como, por exemplo, o cara que administra o fundo mais importante chinês de pequenos depositantes domésticos, basicamente. Ele falou: olha, o mais importante dessa história toda é o que está sendo programado para os próximos anos, chegando ao ponto de que em 2035, veja, não é nada, é 10 anos, basicamente, a China pode chegar a um produto interno bruto per capita de $30.000. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, o produto médio per capita chinês estava em 12.400, 12.500, $12.600. Há alguns poucos anos atrás, quando eu ainda estava morando em Hong Kong, há 10 anos atrás, eu estava morando em Hong Kong ainda.
Se falava abertamente, mas esses caras nunca vão conseguir chegar a 10 mil dólares per capita de produto interno bruto na China. Na época estava entre 7 mil e 8 mil. Não só chegaram, ultrapassaram e estão no caminho para chegar a 30 mil em 2035. Ou seja, tudo, com todos os problemas, com todos os erros sérios que eles cometeram durante o Covid, com toda a recuperação econômica que eles agora estão começando a entrar no caminho, com as crises sérias que eles têm que resolver, bancária, financeira, mercado imobiliário, etc., é impressionante. Para resumir essa história toda para vocês, basicamente em uma frase, o resumo é que a China, agora, no meio da segunda década do milênio, do século, desculpe, eles estão numa velocidade de escape quase espacial. E eles estão a ponto de. Eles já estão a ponto de ser inalcançáveis. Não só pelo Ocidente, mas especialmente pelo Império. E é isso que deixa as elites imperiais, os big donors, os donos do dinheiro, as grandes famílias da costa leste, as grandes famílias de interesses atlanticistas, os grandes interesses corporativos, os grandes interesses de mercado financeiro cassino global, tipo State Street, Vanguard e BlackRock. Isso é que deixa essa plutocracia, esse 0,1%, completamente louco. Ou eles entram no trem-bala chinês e vão tentar se aproveitar, ou eles vão ser jogados como detrito da história, e o século XXI vai provar que é o século da China e o século da Eurásia como um todo. Muito obrigado a vocês todos. Eu tentei resumir ao máximo esse contraste entre a demência do império e o que a China está planejando já, não só nessa década, mas para a próxima. Continuamos na Ásia. A semana que vem vamos ainda estar na Tailândia. E depois eu vou desaparecer um pouco no Golfo da Tailândia, ok? Muito obrigado a vocês todos. Lembre-se, o gato brabo sempre tem razão. Tchau. Vai, vai. Obrigado. Tchau, tchau.